Muito boa noite a todos, muito boa noite a todos amigos, aqueles nossos seguidores, todos os internautas. É uma grande bênção ter você aí do outro lado e estamos assim a este momento a começar com mais uma mesa teológica e vamos nesse momento partilhar a live. Vamos mesmo a começar por partilhar a live. A você, querido amigo que está ali do outro lado, faz favor, ajude-nos a partilhar a live. Partilhe a live aí para mais de 5 grupos. Vamos aí partilhar a live. Ajuda-nos a partilhar a live. Vamos partilhar a live. Vamos lá partilhar a live. A você que está nos acompanhando, vamos partilhar a live. Ajude-nos a partilhar a live. Partilhe aí a live para mais de 5 grupos. Vamos lá partilhar a live. Vamos lá partilhar a live, queridos amigos. Você que está ali nos acompanhando, vamos lá partilhar a live. Tá? Você que está ali do outro lado, já somos 11 neste momento, já somos 11. 13 agora. Já partilhaste a live? Se já partilhaste a live para mais de 5 grupos, então deixa já ali o teu like, não é? Vamos lá continuar. Para aqueles que ainda não partilharam a live, vamos lá partilhar a live, tá certo? Temos esses primeiros 5 minutos para podermos partilhar a live. Já, exato, agora estamos com 22 assistentes. Você que acabou de entrar nesta live, por favor, ajude-nos a partilhar a live. Você que ainda não deixou ali o teu like, ajude-nos a fazer com que esta live tenha mais extensão ou se estenda a mais pessoas. Deixando ali seu like e partilhando. Vamos lá partilhar para mais de 5 grupos. Vamos lá partilhar. Agora somos 28. Você que acabou de entrar,
Ajudem-nos a partilhar a live para mais de 5 grupos, tá certo? Agora somos 27, vamos lá continuar a partilhar a live. De lembrar que hoje estaremos a falar sobre o papel dos dízimos e oferta na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E como convidado para o dia de hoje, nós temos o pastor Enoque Paulino, que é o diretor de mordomia ao nível da União Sudoeste de Angola. Então, vamos continuar a partilhar a live. A esse momento estamos com 37 assistentes, mas ainda assim precisamos continuar a partilhar a live. Agora somos 42. Vamos continuar a partilhar a live para que mais pessoas tenham acesso à nossa live, tá certo? 41 pessoas neste momento. Se temos 41 pessoas, precisamos de mais likes ali, tá? Se você ainda não deixou o seu like, faz favor, faça isso agora. Deixa já o teu like ali, tá certo? Não vão te cobrar salário e deixar o seu like aí. E isso é para que o algoritmo do Facebook venha sugerir o vídeo como um conteúdo bom para que mais pessoas também possam ter acesso. Então, ele fará com que, ou melhor, o teu like vai ajudar com que esta live seja sugerida para mais pessoas, tá certo? Então, deixa ali o seu like, partilha para mais pessoas, para que nós possamos dar início à nossa programação. Se possível, partilhe para mais de 5 grupos, você estará a ajudar-nos bastante naquilo que é audiência para o episódio de hoje. De lembrar que estaremos a falar sobre o papel dos dízimos e das ofertas. Nós vamos mesmo dar início à nossa programação, enquanto os nossos amigos estarão ali partilhando a live. Obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos acompanhando. É uma grande bênção ter você aí do outro lado. Eu vou só agora, este momento, ter que mudar de câmera para que utilize uma melhor. Obrigado a todos, mais uma vez. Partilhe ali, meus amigos. Ok. Então, assim, vamos mesmo começar com a nossa programação. Agora estamos a contar com 74 pessoas que estão nos acompanhando, nossos internautas, muito obrigado, porque vocês decidiram acompanhar o episódio de hoje e olhar a relevância da temática, acreditamos nós que teremos uma boa ou um bom engajamento por parte daqueles que estão nos assistindo. A todos, bem-vindos à Metodológica. Hoje nós estaremos falando sobre o papel dos dízimos e ofertas. Temos como o nosso convidado especial para o episódio de hoje o pastor Enoque Paulino. O pastor Enoque Paulino é o departamental de mordomia da União. Então, o pastor Enoque Paulino estará aqui durante o tempo que estaremos abordando esse tema, possa nos esclarecer muito em relação aos dízimos e então, bem-vindo. Nós
começarmos com o episódio de hoje, estaremos começando como habitual, com uma oração. Então, convidamos a todos a orarem conosco. Nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, cuidado. A esta hora estaremos mais uma vez a estudar a sua palavra por intermédio do que o Senhor abençoá-lo, dar-lhe sabedoria para que possa ajudar a levarmos certas e mentes. Cuide de nós, internet, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito bem-vindo ao mês de hoje. É uma grande bênção ter o pastor aqui na nossa mesa teológica. Glória a Deus. Igualmente. Sim, sim. Pastor, hoje nós estaremos falando sobre o papel dos dízimos e das ofertas. É o tema que estaremos a falar. E nós queríamos mesmo que, ao começar a live de hoje, o pastor nos ajudasse a compreender aquilo que era o papel dos dízimos e oferta no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Obrigado. Iríamos começar mesmo neste ponto ali. Ok. Glória a Deus. Nós queremos aqui agradecer a Deus também por essa iniciativa. Agradecer também o trabalho que tem vindo a fazer. Quer dizer que falar de dízimo e oferta é falar da realidade da proclamação do Evangelho. Desde o princípio, lá no Jardim do Éden, o dízimo é anterior à queda. Porque se nós vermos tão logo que Deus criou o mundo, ele já havia estabelecido esta regra de que podiam livremente comer para o casal. Mas uma árvore, era uma árvore proibida que não deviam tocar. Portanto, Deus cria, ele doa, dá tudo, mas deixa uma prova de fé. Ali o dízimo aparece como uma prova de fé. E nós sabemos que desde que Adão e Eva transgrediram aquele princípio, a tragédia também surgiu à humanidade. Mas então o dízimo lá com o povo de Israel ainda continuou sendo o assunto mais especial e muito sério em relação ao princípio divino. Em Levítico 27 e 30, nós podemos ali comprovar como Deus orienta o povo de Israel que deviam trazer todos os dízimos. Deviam dar os dízimos. E lá em Malaquias também confirma, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deixa-me ler ainda o 27 de Levítico, capítulo 27, Levítico, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são para o Senhor. Ali nós encontramos o princípio de que o dízimo é sagrado, o seu papel também está ali delineado. Deus separou esse dízimo para que pudesse servir para a manutenção da sua obra. E lá, em Malaquias, ele apela ao seu povo. Vós me roubaste. E o povo reclama, em onde é que nós te roubamos? É nos dízimos e nas ofertas. Portanto, Deus apela ao povo para que trouxesse todos os dízimos, todos, ali todos, está definido de que o dízimo não é só dinheiro. Nós vamos verificar lá para frente que temos o dízimo de espécie. Para o povo de Israel, tinham que apresentar os seus dízimos de cereais e tudo aquilo que o ser humano recebe, ele precisa reconhecer que recebeu de Deus. E então, como é de Deus, precisa devolver. Os dízimos devolve o que pertence a Deus. Daí nós vemos também que esse princípio de dízimos e oferta também encontramos o nexo no Novo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, vamos encontrar que a oferta da viúva, naquele dia, lá em Lucas 21, versículo 1 a 4, Jesus enaltece a doação daquela pobre viúva. Portanto, o processo transitou até o Novo Testamento. Portanto, lá no Antigo Testamento, nós vimos que na oferta também Deus pede o sacrifício. Caim apresenta um sacrifício errado na perspectiva de que não seguiu a obediência, não obedeceu o que Deus tinha orientado, mas Abel apresenta o sacrifício certo, e vemos que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Também nós vemos no Novo Testamento, há um paralelismo, de que Deus aprova esse sacrifício da viúva, e a oferta da viúva, e vamos ver também que
a Ananias e Safira tiveram que conhecer a morte. Então, o assunto de dízimos e oferta é um assunto sério devido à morte, porque estamos lidando com aquele que é o doador, o criador e doador. Portanto, o dízimo responde à criação, Deus como criador, devolvemos aquele que nos dá, ele é o doador. Na oferta é Jesus Cristo. Portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. São João 3, verso 16. Ali nós vemos o panorama geral de que, quando falamos de dízimo e falamos da oferta, 2 elementos se destacam. No dízimo, devolvemos o que pertence a Deus, porque Deus nos dá primeiro, do Senhor a terra e a sua plenitude, Deus é o doador, nós como seres humanos apenas devolvemos. E o dízimo não tem nada a ver se é cristão, se não é cristão. Todo aquele que é um ser criado deve reconhecer Deus como Criador e doador. E na oferta, demonstramos o amor, gratidão e o compromisso com quem? Com a missão. Porque nós demos a oferta como demonstração do nosso amor. Portanto, por isso é que quando falamos do dízimo, estamos a devolver o que o ser humano dá é oferta. O dízimo é devolução. Muito obrigado, pastor. Quanto, pastora, o pastor falava, surgiu aqui uma outra questão. Mas antes, porém, de eu expor essa questão, eu gostava já de convidar a todos aqueles amigos que estão acompanhando a live de hoje e têm as suas questões em relação aos dízimos e ofertas, independentemente daquilo que é a tua questão, exponha, tá certo? Nós, sem filtros, vamos apresentar ao pastor Enoque Paulino, pastor que estará aqui a nos ajudar a entender as nossas questões, tá certo? Então, ali mesmo nos comentários, deixe já as suas questões. Não espere mais para depois, tá certo? Não espere. A você que está nos acompanhando e entrou apenas agora e não deixou, ou melhor, e não partilhou a live com seus amigos, pode fazer agora, tá certo? Pastor, a primeira questão que eu gostava de saber, qual era a finalidade dos dízimos na Bíblia Sagrada ou na história bíblica? Sim, o dízimo é para a manutenção do ministério. O dízimo era trazido para a casa do tesouro. E a casa do tesouro, sabe, o templo tinha outros compartimentos onde os dízimos eram recolhidos para a manutenção do ministério. Isso não apenas para assegurar os levitas, os sacerdotes, mas é no seu todo, não é? Quando se diz manutenção do ministério para o cumprimento da missão, o dízimo é exclusivo para aqueles que estavam ligados com o trabalho do tabernáculo. Tanto os sacerdotes, tanto os levitas, que não tinham direito a terras, mas Deus os separou e, através desse dízimo, Deus o instituiu para que pudessem eles serem fiéis a 100% na manutenção do trabalho lá do tabernáculo, do templo, cuidassem só dos negócios de Deus e a sua porção era do Senhor. Então, o dízimo era exclusivamente para este lado, que, de acordo com a orientação do próprio dono, do próprio Criador. Já quantas ofertas, pastor? Bom, quando nós falamos de ofertas aqui, vamos encontrar lá para frente que as ofertas têm várias finalidades, não é? Nós vamos encontrar as ofertas da adoração e vamos encontrar algumas ofertas específicas. Portanto, as ofertas também para o cumprimento da missão. Nós vamos ver que Salomão pediu que o povo trouxesse ofertas, não é? Para a construção do templo. As ofertas tinham essa finalidade para poder, no cumprimento da missão, precisamos de ofertas. Essas ofertas que eram solicitadas pelo rei Salomão para a construção do templo. E essas ofertas não eram dízimos. Então, a oferta serve para o avanço da missão, enquanto que o dízimo está exclusivamente para a manutenção do ministério, para cuidar daqueles que estão ligados diretamente a 100% do cumprimento da obra. Muito obrigado, pastor. Eu não sei se estou a ser bem audível, porque recebi algumas mensagens de que o meu som não está lá muito bom. Está sendo bem audível? Tá. Para mim, eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Graças. Ok, muito obrigado. Eu estou aqui já a ver a caixa de mensagens para receber algumas questões, mas ainda não temos ali questões. Entanto, pastor, eu vou pedir que o pastor pudesse nos esclarecer em relação aos tipos de oferta. Já ouvimos muitas vezes que existem tipos de oferta. Por exemplo, ao dedicar o bebê,
é ensinado que a mãe ou os pais têm que dar uma oferta. Ao dar à luz, vemos que no Antigo Testamento, ao dar à luz, havia uma oferta para isso. Enfim, mas quais são os tipos de oferta de concreto que a Bíblia nos ensina? Sabem, a princípio eu queria clarificar aqui uma questão, de que dentro do princípio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existem vários tipos de planos de ofertas. Sabem que até então, na Euroáfrica, na divisão, quando nós pertencíamos à divisão Euroáfrica, nós trabalhávamos com o calendário de eventos especiais. Havia aquela oferta da escola sabatina, oferta de 5 minutos, havia a oferta de fundo de inversão, e a uma dada altura existe o outro plano de oferta combinado. Portanto, esse plano de ofertas combinadas é o programa que nós estamos a seguir agora na nova divisão. Este plano combina todas as ofertas, e chamamos de ofertas combinadas, ofertas sistemáticas, não é? Mas quando vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar que ninguém vai a Deus, não é? Havia essas ofertas de gratidão. A oferta de gratidão vai dedicar uma criança, dá uma oferta de gratidão, vai fazer um trabalho missionário, tem uma casa construída antes de entrar, é uma cerimônia que acontece, então nós agradecemos a Deus. Existem ofertas de primícias, não é? Aquelas de primícias, eram tantas ofertas no Antigo Testamento, mas eu não quero me demorar ali. Teologicamente, nós queremos aqui falar que, em termos administrativos, a Igreja Adventista adotou um único sistema de ofertas combinadas, aquelas que nós chamamos de que o membro dá a sua oferta igual ou superior ao dízimo. E então a sua repartição vai fazendo cobertura ao nível da igreja para os orçamentos locais, de acordo com a percentagem que fica na igreja. Mas isso também não retira. Sim, havia perdido o sinal? Estou audível? Estou audível? Sim, pastor, eu estou aqui. Ok. Então tá sim, bom. Então... Eu estava dizendo que, de acordo, segundo a sua preocupação de sabermos os tipos de ofertas na Bíblia que eram praticadas no Antigo Testamento e em relação ao sistema atual, eu estava lhe dizendo que as ofertas, no contexto atual, de acordo com o princípio, o calendário de oferta adotado pela nossa divisão, é que todas as ofertas são combinadas. As ofertas todas. Portanto, você dá a sua oferta, a oferta igual ou superior ao dízimo, que nós chamamos de oferta combinada, oferta planificada, ou então oferta sistemática. Esta oferta aqui, que deve ser voluntária, proporcional, programada e sistemática, essa oferta aqui acumula todas elas. Portanto, nós hoje na igreja, alguém dá a sua oferta planificada, está todas elas aí. Mas quando nós vamos para a Bíblia, vamos encontrar que havia essas várias ofertas. Oferta de gratidão, não é? Ofertas natalícias, essas ofertas de sacrifício, de manjares e tantas outras ofertas bíblicas estão lá. Mas o sistema nosso hoje, ao nível da divisão da África Austral e Oceano Índico, é que nós combinamos as ofertas. Plano de ofertas combinadas. Uma vez doada a sua oferta, a sua igreja vai fazer a sua distribuição de acordo com o plano vigente na igreja. Obrigado, pastor. Eu vou colocar mesmo uma pergunta quente ao pastor a esse momento. Esta pergunta foi feita por um jovem ontem mesmo. Logo que fez a publicação sobre o tema, ele já fez a pergunta. Ok, vamos lá. Essa oferta de alvo de congresso, qual é o fundamento bíblico que temos e para que finalidade? Muito obrigado, meu querido. Sabem que quando nós transitamos para o sistema de oferta combinada, o propósito era de que, uma vez que doada essa oferta, o membro está com o seu problema todo feito resolvido. Mas o que acontece? O que acontece é que a igreja ainda continua a ter dificuldade. 10 a 15% de irmãos estão no sistema de oferta combinada. Então, o que vai acontecer? A oferta, o alvo de congresso, vamos falar de oferta de congresso. Portanto, esse termo, alvo de congresso, que tem trazido muita dificuldade. Quando nós falamos de oferta do congresso, estamos a falar da oferta de gratidão. Portanto, depois de terminar o ano, o congresso é uma festa espiritual. E como os israelitas também tinham este programa, anualmente tinham que ir a Jerusalém. E
cada um trazia a sua oferta. Portanto, eu sei que o que está em causa aqui é o termo alvo. E alguns já tive o privilégio de conversar com muitos jovens a dizer, pastor, por que estabelece alvo? Sabem, a nossa realidade, muitas vezes, a nossa forma de doar não é uma forma sistemática. E então, o alvo não é atribuído para o membro, atribui o alvo para a igreja tal, você tem este alvo. Isso não é uma contribuição. A oferta que você recolher naquele dia, sabe o que acontece? Cai no pacote do princípio de oferta combinada. 50% fica lá na igreja. Aquela oferta mesmo sistemática que se dá durante o sábado, e 50% fica na igreja. É a mesma coisa também, 50% também ficou na igreja. O que vai fazer essa oferta na igreja? Perguntaríamos aqui o jovem que fez a pergunta, o que eles fazem com 50% da oferta? E o que vai fazer os 50% que avança? Os 50% que vai no mesmo ritmo de que 20% vai ficar na missão, 5% vai ficar na união, 5% vai ficar na divisão e 20% vai na conferência geral, para o cumprimento do princípio, de acordo com Atos 1, versículo 8, que diz que, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me este testemunho a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Então, a oferta que eu coloco na bandeja, se eu colocar 1.000 kwanzas, já sei que 500 kwanzas vai ficar na igreja, para atender às necessidades locais da igreja. Os 5% vai para a união, para atender a missão na união. Os 5% vai na divisão, para atender a missão na divisão. Os 20% vai para a conferência geral. Por que a conferência geral 20 e missão também 20? E união e divisão fica com 5,5? Porque a conferência geral é que tem um campo mundial. Sabe que nós recebemos o nosso missionário Anderson em Angola, em 1922, quando ainda em Angola nenhum adventista dava dízimo nem oferta. De onde veio esse dinheiro? É esta doação. Portanto, começa de Jerusalém e vai até os confins da terra. Portanto, a nossa oferta que damos no Congresso vai até a Conferência Geral e vai cumprir a missão, no cumprimento da missão. Tem missionários a ser enviados por diversas partes do mundo, então nós doamos a nossa oferta lá do Congresso. O termo alvo, eu sei que é uma questão que pode perturbar, mas em termos de mordomia, a oferta do Congresso é mesmo a oferta que também dentro do pacote do princípio da oferta combinada é repartida dessa maneira. 50 fica na igreja, 20 vai para a missão, 5 vai... Então, essa distribuição aqui obedece ao princípio de que a minha oferta vai contribuir para a missão mundial. Muito obrigado, pastor. Ainda nesta questão, há mais uma outra ramificação. Vamos embora. Vou ler o texto bíblico em que o irmão Cavi apresenta. O irmão Cavi faz a seguinte questão, pastor. Segunda de Coríntios, diz que cada um contribua segundo propôs no coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Exatamente. Por que a oferta do Congresso é determinado? Esta é a primeira questão. Acho que o pastor já tocou nesse ponto. Talvez o pastor poderá acrescer. Dízimo igual à oferta. Onde está escrito? Essa é a segunda questão. Muito obrigado. A terceira questão é pecado a direção de mordomia não enviar para a missão as ofertas para ajudar na construção do templo? Ok. Está muito bom. Vamos então. Vamos lá. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. E aí, Jeremias vai dizer, Deus diz que, olha, dá-me o seu coração, filho meu. Dá-me o seu coração. Onde tiver o seu coração, ali onde tiver o seu coração, se o coração estiver em Deus, a interpretação de qualquer norma, ou então qualquer princípio, mesmo do princípio da doação de ofertas, não teremos dificuldade. Porque cada um contribui segundo o que propôs o seu coração. Aqui não é o princípio de que vamos já fazer nexo com a oferta igual ao superior ao dízimo. Lá em Malaquias diz que vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Está igualdade, proporcionalidade.
Cada um segundo a bênção que recebe. Portanto, qual é a bênção que eu recebo? Como que eu vou mensurar a minha bênção? Basta eu dar 10 mil kwanzas de dízimo, já sei que eu tenho uma bênção de 100 mil kwanzas. Quando eu dou um dízimo de 10 mil, porque recebi uma bênção de 100, porque o meu dízimo é apenas o mínimo de 10%, a percentagem de 10%. Então, o dízimo devolvo 10%, Deus achou. Mas a oferta não. Eu vou começar do mínimo. Se o dízimo, a bênção que recebi equivale a 10%, a 2% equivale a 5 mil. Significa que recebi uma bênção de 50 mil. Eu não vou dar uma oferta de 500 kwanzas, a não ser que o meu coração está feliz. Esse coração tem problemas. Esse coração que fica feliz, você recebe uma bênção de 100 mil kwanzas, vai dar o dízimo de 10 mil e vai dar 500 kwanzas, mas está feliz? Meu querido, é este coração que tem que estar no Senhor. Porque quando o coração fica no Senhor, tudo vai fluir. A minha oferta... Olha, deixa-me ler, só permita-me ler uma citação aqui do pastor Mundia, o diretor da mordomia da nossa divisão. Ele escreveu aqui, entendendo o que as ofertas significam, página 80 e 82. Esse é um livro que ele escreveu muito recentemente. E ele diz assim, a oferta demonstra o amor por Deus e o desejo que temos de adorá-lo com o que possuímos. O amor por Deus leva a uma adoração significativa. Quando amamos a Deus, não o adoramos apenas com palavras, mas também com os nossos bens materiais. É o egoísmo que leva as pessoas a separar a adoração da oferta, pois as duas são inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Não devemos apenas prestar culto a Deus da boca para fora, de boca para fora, mas demonstrá-lo de forma tangível. Dizia assim o pastor Mundia Aliwal, no seu livro, entendendo o que significa a oferta, nas páginas 80 e 82. Meu querido, a oferta, a nossa oferta, quando Paulo diz que cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, Paulo não está dizendo que nós vamos trazer uma oferta mesquinha. O padrão da nossa oferta já é conhecido. Paulo está a falar para um povo que já tinha noção de mordomia. Estava a falar para um povo que já entendia os princípios básicos. A oferta é voluntária, a oferta é proporcional, a oferta deve ser programada e a oferta também é sistemática. Portanto, nós vamos nos deparar com a realidade de que alguém vai, por exemplo, para a igreja e de manhã até sábado está a procurar moedas de troco que tinha, disse que é oferta. Portanto, a oferta deve ser preparada ao longo da semana. A oferta deve ser proporcional à bênção. Quem mais recebe, mais dá. Portanto, como é que eu vou, essa proporcionalidade, como é que eu vou mensurar a minha bênção em função do dia? Porque quem tem dificuldade em dar essa oferta é porque já está em problemas com o dízimo. Porque quem tem o dízimo regular, ele sabe que ganha 100 mil kwanza, tem o dízimo de 10 mil kwanza, e ele sabe que a minha oferta, vou começar com os 10 mil. Porque a minha bênção aqui que recebi, de acordo com a bênção que recebi, não posso ir a 500 kwanzas. Tá? Segundo o que propôs o seu coração, esse coração tem que estar já nas mãos do Senhor. Sabem, qualquer um que vai fazer uma doação, ele procura fazer uma doação melhor. Porque a oferta é Jesus Cristo. A oferta é Jesus Cristo. Deixa-me ler outro princípio, uma nota aqui. A verdadeira vida consiste em conhecer a Deus, desenvolver atributos de amor e generosidade à sua semelhança e dar o que podemos, aquilo que pudermos, de acordo com a prosperidade que Deus nos concedeu. Portanto, dar no genuíno espírito de Cristo é viver a verdade. Por isso, quem dá, nós encontramos naquele nosso livro, Nisto Cremos, Princípios Doutrinários, Nisto Cremos, nas páginas 340. Portanto, o dar e também desenvolver um atributo de amor e generosidade, à semelhança de Deus, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. Portanto, não vou dar 500 kwanzas a dizer assim, não, eu tenho um dízimo de 10 mil kwanzas, vou dar 500 kwanzas, digo assim, o meu coração está feliz. Aí está o princípio. Onde está escrito que a oferta deve ser igual ao dízimo? Bom, lemos aqui Malaquias 10, 3:10, diz que vós dízimos e nas ofertas. Portanto, o dízimos e nas ofertas. Em pé de igualdade. A oferta, sabe, deixa eu recuar um pouquinho, uma nota prévia.
Lá no Antigo Testamento, a questão de dízimo, quando se fazia a doação de dízimo, se envolvia o dízimo em termos de animais, era abrir o curral. E aí contar o primeiro, o segundo, o terceiro, o 10º, se é coxo, se é grande ou pequeno, é dízimo. Mas a oferta não. O dono tem que entrar no curral para escolher o melhor. Deus que não quer o coxo. Eu não quero o coxo. Defeituoso não. Porque a oferta é Jesus. A oferta nunca deve ser inferior ao dízimo. Esse é um problema que precisamos cultivar e trabalhar fortemente, sobretudo para os nossos jovens, para que percebamos que a nossa oferta, porque a oferta agora, a minha liberalidade, não é quando diz que segundo o teu coração, eu não vou dar menos de 10%. Se o coração estiver com Deus e souber que Deus é o provedor. Mas se Deus não for o provedor na minha vida, eu vou fazer o seguinte, vou dar dízimo de 100 mil kwanza, vou pegar 500 kwanzas, 5 mil kwanza, coloco no envelope como oferta e digo assim, isto é que agrada o meu coração. E a minha recomendação é, se o teu coração fica feliz com este procedimento, então esse coração ainda não está no Senhor. Dê-me, meu filho, o teu coração. E Deus está a pedir esse coração. Sim, sim. Pastor, a terceira questão. Temos aí uma terceira questão que diz que é pecado a direção de mordomia. Em outras palavras, há algo que impede a direção, por exemplo, de mordomia não enviar para a missão ofertas para ajudar na construção dos nossos templos, sendo que temos um atraso na conclusão da parte dos nossos templos? Muito obrigado, meu filho. Aí onde está o grande desafio. Por que alguns templos não estão a terminar? Este é um grande problema. Quando nós tocamos naquilo que deve ser enviado para a cobertura da missão mundial, os 20% que deviam ir à Conferência Geral, para a Conferência Geral mandar missionários para diversas partes do mundo, e nós juntamos com o nosso 50% da igreja para comprar bloco, estamos a incorrer um grande erro. Pegamos os 5% que vai para a divisão, 5% para a união, 20% para a missão. Pegamos os 50% da igreja local e afetamos ainda os 50% que devem fazer cobertura da missão mundial. Então não entendemos o texto aqui que diz que começa em Jerusalém, vão para a Samaria, Judeia e Samaria, e vão também até os confins da terra. Portanto, a contribuição, a construção do templo, quando nós falamos da construção do templo, um grande desafio que tem havido às vezes é, nós começamos um projeto e não mensuramos a nossa capacidade. Eu sempre digo assim, tem gente que constrói casa grande e não consegue acabar. Tá? Por quê? Porque em termos de administração, quando nós começamos um projeto, temos que mensurar a nossa capacidade. A fidelidade a Deus vai fazer com que até doadores virão de diversas partes para ajudar a construir o nosso templo. Portanto, é proibido, expressamente proibido. Isso não é orientação de mordomia, mas é o princípio geral de que a igreja estabeleceu o princípio de canalização de oferta. 50% fica na igreja. Sabe por que se reclama isso? Porque o irmão dá 100 mil kwanza de dízimo e dá 5 mil kwanza de oferta. E quando ele tira 50% para a igreja local, não consegue resolver o problema. O problema não está em enviar os dinheiros. O problema está na infidelidade local. Porque se a gente consegue 100 mil kwanza de dízimo e a oferta for para 200 mil, porque a oferta tem que ser igual ou mais, esses problemas todos deviam ser resolvidos. Portanto, é expressamente proibido tocar. Nós chamamos isso de transfunds, ofertas para organismos superiores. Assim como o membro não pode desviar o dízimo para fins próprios, a igreja também não pode desviar nem a oferta, nem o dízimo, que deve ir para o cumprimento da missão, para atender às necessidades locais. Isso não depende nem da mordomia, nem de qualquer administrador. É o princípio que Deus estabeleceu e nós precisamos seguir. Bem-aventurados aqueles que assim o fazem. Muito obrigado. Pastor, mas já houve casos que a missão ajudou uma outra igreja na conclusão da construção do templo, ou não? Este é o princípio, sabe? Quando você manda os 20% da missão, a missão faz o retorno. Mesmo esses 20% que nós mandamos na Conferência Geral, a Conferência Geral também tem retorno. Sabe? Só que, sabe, às vezes a missão tem 100 igrejas, a missão tem 300 igrejas, tem 200 igrejas. Quando estão a ajudar uma igreja aqui este ano, as outras estão a reclamar. Há sempre esse retorno, os 20% têm retorno.
Se você fizer um check-up no campo, vai dizer que, olha, as nossas chapas vieram da missão. Ou a missão nos ajudou para cimentar ali. Só que não tem capacidade. Os 20% que a missão envia, aliás, que a igreja envia para a missão, é um valor que, quando você faz um retorno, não, o seu impacto não é assim muito notável. E sabe que a igreja não trabalha na publicidade, de que, olha, hoje a missão está mandando chapa para a igreja tal. Mas esse retorno tem acontecido. Tem acontecido. Tanto a missão recebe os 20% e depois faz uma assistência àquelas igrejas mais carentes. Sabe que existem igrejas lá nas áreas rurais onde conseguem erguer as paredes e ficam sem coberturas. Muitos desses se beneficiam. E eu te falo com conhecimento de causa, como administrador, algumas missões por onde passamos, esse processo aconteceu. Depois que as ofertas vêm, há um retorno. Vamos ver a necessidade. As igrejas mandam as cartas, mas só que há igrejas que mandam cartas, vai sempre ver as prioridades. Então, uma igreja com capacidade financeira está a pedir ajuda. E há outra igreja que as paredes quase estão a cair. É mais fácil comprar as chapas e atender a preocupação daquela igreja. E aquele que remeteu a carta continua reclamando que na missão não sai nada. É próprio, e isso é regulamentar. Essas ofertas têm tido retorno para as igrejas. Muito obrigado, pastor. A próxima pergunta é do Horácio Apolo. Eu vou pedir já no pastor. Temos já muitas questões. Acredito que o pastor tem 1 minuto para cada resposta. Tenha bondade. O irmão Horácio Apolo, ele pergunta, será que que a não entrega, diz assim, será que a não entrega do dízimo reduz a sua ida para os céus? Pastor, ainda responde essa questão. Essa pergunta aqui é muito séria, né? É muito séria, porque aqueles que se preparam para o céu começam já a caminhar de acordo com os padrões do céu. Tá? E qual é o padrão do céu? É a obediência. É a obediência. Tanto, se não dizima, esse irmão ainda não entendeu o princípio do céu. Não entendeu o princípio do céu. E não cabe ao pastor não dizer que se ele vai ao céu, ele vai. Só que no céu não há lugar para os desobedientes. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Tanto, o dízimo é devolvido. É por isso que Malaquias diz que com maldição sois amaldiçoados. Porque vós me roubais. E o sétimo, aliás, o oitavo mandamento, não furtarás. E quem come o dízimo, esse rouba. Roubar é mesmo usar a força. É como aquela mamã zungueira que passa o dia todo a zungar o abacate e no final do dia, ela para 17 horas consegue um pouquinho para comprar fuba e de repente um delinquente vem, ele tira a fuba e ela vai para casa sem nada. Isso é roubar. Tanto comer dízimo é perigoso. Tanto é proibido, meu filho. Não, se você quer ir para o céu, comece já a aprender que o céu é um lugar de paz, é um lugar de obediência e devo já exercitar o meu relacionamento com Deus, devolvendo a Deus o que Deus me dá. Eu já sei que tenho a obrigação de devolver a 10ª parte para provar a minha fidelidade. Portanto, isso não só reduz a ida para o céu, mas cria-me já um espírito de egoísmo de alguém que está muito longe de pensar caminhar para o céu. Nem está no caminho de ir para o céu. Portanto, não está preparado para ir para o céu. Portanto, quem não dá o dízimo não está preparado. Ele não está se preparando para ir para os céus. Porque os que vão para o céu são aqueles que obedecem e reconhecem a soberania de Deus e devolvem a 10ª parte. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Assim mesmo, estamos já a seguir para a próxima questão. E a questão agora é do irmão Genetriz Sete. E ele pergunta, na realidade angolana, o dízimo é sobre o salário líquido ou bruto? Deve até incidir sobre o IRT e a Segurança Social? Com certeza. Muito obrigado. Eu queria dizer que assim, não é apenas na realidade angolana. Isso aqui é o contexto geral. Porque o dízimo incide sobre o bruto. Quem paga o IRT sou eu. Quem vai pagar as finanças sou eu. Por isso que Mateus 6:33 diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus é em primeiro lugar. O meu salário bruto é 200 mil, portanto, a primeira coisa que vou fazer é tirar os 20 mil para o dízimo.
Agora, o que sobrar, eu tenho obrigações com o Estado. Vou pagar o IRT, vou pagar a Segurança Social, vou pagar a luz, vou pagar a água, vou pagar as minhas passagens para ir no lugar de trabalho. Faço as minhas primeiro Deus. Deus é primeiro lugar. Tanto o dízimo não é no líquido, porque o líquido, quem paga o IRT não é Deus. Eu é que tenho a obrigação de pagar o IRT. Portanto, o dízimo é incidido no bruto. Portanto, nem na base, nem no líquido. Quem vai pagar o IRT é o trabalhador, é o funcionário, imposto de rendimento do trabalho. Fiz o meu trabalho durante 30 dias, agora vou pagar o imposto ao governo, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, disse Jesus. Então, Deus é em primeiro lugar. Depois vou pagar a César. Muito obrigado. Ok. Pastor, nós vamos avançar. Sim. Eu vou apresentar aqui a questão do Celestino Mulele. O Celestino Mulele, ele pergunta da seguinte maneira: os pastores não fazem sozinhos o trabalho de Deus hoje em dia. Os diáconos, secretários e tesoureiros das igrejas estão mais na igreja que alguns pastores. Não seriam estes elegíveis para serem remunerados? Essa é a sua perspectiva de que o diácono está mais na igreja, mas a fazer o que é na igreja? O diácono fica na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Ou todo dia ali na igreja? Bom, é possível que tenhamos essas igrejas onde ficam abertas toda semana e o diácono 7h30 fica para lá, mas a questão, meu irmão, é a seguinte: o pastor, quando nós falamos do pastor, não só do pastor, quando falamos do ministério, estamos a falar de todos aqueles que cuidam desse trabalho. Temos os contabilistas, as secretárias, os ministros, aqueles que são credenciados, ministerial, uma licença, tanto aqueles que são empregados da igreja, funcionários da igreja, estes caem no orçamento da igreja. Agora, o diácono, o ancião, o secretário, o corista, todos os membros da igreja são parte desse ministério. São parte desse ministério e eles fazem um bom trabalho e nós reconhecemos o trabalho que os diáconos fazem, o trabalho que os anciãos fazem, mas este trabalho, de acordo com as normas, mesmo naquele tempo que os sacerdotes faziam trabalho no templo, haviam também os líderes do povo. Mas Deus disse que sacerdotes, aqueles que estão ligados diretamente ao trabalho do templo. Portanto, os pastores, dizendo que os pastores não estão na igreja, os pastores estão na igreja, mas não estão a fazer o trabalho sozinho? Sim, o pastor não pode fazer o trabalho sozinho. O pastor tem que trabalhar com a igreja. Portanto, o pastor é o ministro, vai ministrar, e temos os anciãos que são sob o pastor, que apoiam o trabalho do pastor, isso é muito bom, mas que dentro dos princípios, do padrão da igreja, não contempla a remuneração a um ancião, por isso é que são 2 anos. Depois dos anos cessa, vem outros, a igreja reúne, nomeia mais outros, esses continuam na sua rotina, enquanto que o pastor 100% está emprego para o seu trabalho, mudando de um lugar para o outro, proibido a fazer um outro. Não pode ser empregado. Eu sou jurista, mas não posso ser advogado. Bem, poderia exercer a advocacia? Não posso. Mas o meu ancião é advogado. O meu diácono é advogado. E a ver como é? Então, só aí dá para perceber. O pastor, ainda que seja um jurista, ele não pode ser advogado, porque não pode, vai conflitar. O meu compromisso com Deus é a 100%. O compromisso do meu ancião não é a 100%, é voluntário, part-time. Ele vai auxiliar o trabalho, ganhando almas, e quando o Senhor Jesus voltar, a coroa estará cheia de estrelas. Muito obrigado. Esta é a mesa teológica, onde o nosso expõe as suas questões. Nós temos pessoas competentes na área Glória. de poderem... Glória. Ainda mais questões. Ainda está a vir aí mais questões. Para todos aqueles que entraram somente agora e ainda não partilharam a nossa live, convido vocês a partilharem a nossa live. Você que ainda não deixou aí seu like, pode deixar aí o seu like para poder ajudar naquilo que é a expansão da visibilidade da nossa live, tá certo? Então, pastor, a próxima questão que eu vou aqui apresentar é do Fernando Graciano.
O Fernando Graciano ele faz a seguinte questão: é possível, ao invés de levar o dízimo na igreja em dinheiro, levar os bens? Glória a Deus! Olha, os últimos 2 anos, nós tivemos em 2024 na Zâmbia, e tivemos o privilégio de presenciar um sistema muito maravilhoso de doação de dízimos em espécie. Um homem só, sabe? Um homem só, e por sinal não era até membro da igreja, conseguiu fazer uma doação de 154 cabeças de gado como dízimo e 154 cabeças de gado como oferta. Imagine, eu fiquei assim, uau! Tanto o dízimo, por isso é que Malaquias diz todos os dízimos. É milho, é feijão, é cabrito, mesmo se você tiver uma fábrica, outra fábrica, a 10ª fábrica, você pode dizer, isso aqui eu vou doar o dízimo a Deus. Então, o dízimo não é só dinheiro. Se recebeu dinheiro, vai dar dízimo em dinheiro. Se recebeu o produto, vai doar em produto. A colheita, teve uma colheita assim, e com o rendimento, vai dar o seu produto. Portanto, o dízimo não é só dinheiro. Portanto, você dá Kwanza, se ganhou em Kwanza. Você vai dar o dólar, se ganhou dólar. Vai dar euro, se ganhou euro. Vai dar o milho, se você lucrou milho. Portanto, o dízimo, todos os dízimos, trazei para a casa do tesouro. Portanto, aqui queremos também incentivar aos nossos agricultores, aqueles que estão no agronegócio. Por favor, em vez de você vender o gado, vender o cabrito, vender a galinha, vender o produto, pode mesmo calcular o seu dízimo em produto e fazer chegar à casa do tesouro. Amém. E fica mais em conta. Porque às vezes na venda você pode incorrer alguma irregularidade. Leve como está. Bem-vindo. Obrigado. Louvado seja Deus, pastor. Amém. Pastor, agora, essa questão muito forte é da Teresa Chipalavela. Ela saúda o pastor. Boa noite, pastor. O que fazer com o irmão que não dá dízimo de forma regular? Qual é a posição da igreja diante disso, da infidelidade do membro? Olha, eu sempre digo assim, doar dízimo, é preciso conversar. É preciso conversar. Porque tem gente na igreja, bons oradores, bons irmãos, bons oficiais, mas estão doentes. Eu gosto de dar um exemplo. Você vai para o hospital e diz assim, estou doente. O médico vai exigir que te coloque o termômetro para tirar sinais vitais. E você diz, não tenho febre. O médico diz, não tem febre. Está bem, mas você está doente, sim, aceita. E quando você coloca o termômetro, dá-se conta que você está com 40. Diz, epa, febre interna. Tem gente na igreja com febre alta. Tem gente na igreja doente espiritual. Porque quem não dá dízimo, não só de forma regular, mas não dá dízimo, um dízimo assim intermitente. Hoje já está na moda, alguns dão um dízimo quando vê que as eleições estão se aproximando na igreja, já que sabe que vão abrir o livro, meterão 500, 5 mil, 20 mil, e só doadores. Não. O manual da igreja não estipula disciplina para aqueles que não dão dízimo, não. O manual da igreja diz que não pode ser oficial da igreja. Se ele é oficial, deve cessar. Se ainda não é oficial, não pode ser eleito, porque não tem exemplo. Nós lideramos pelo exemplo. O irmão que tem problemas de dizimar, este não pode ser oficial da igreja. Esta é a posição oficial da igreja. Mas deve ser aconselhado, deve ser trabalhado, orar com ele, uma comissão que vai trabalhar com ele. Sabe, isso é como alguém que fuma. Aqueles que convertem para a igreja adventista, mas eram fumadores, eles entendem, luta muito, já está batizando da noitinha, entra embaixo da cama, está fumando um bocadinho. Mas é preciso lhe gerir até que ele reconheça que afinal isso não é bom. Portanto, nós precisamos orar para esses irmãos, não de forma a lhes expor. Algumas igrejas cometem alguns erros. Pega no irmão que não dá dízimo e expõe. Não. Esse não é o Espírito de Cristo. Se o irmão não dá dízimo, está com dificuldade. Os que não dão o dízimo, meu querido, são os mesmos que não pagam a luz na ENDE. Estão com problemas com a ENDE. Os que não dão o dízimo são os que têm problema com a EPA, não pagam água. São os mesmos que não pagam taxa de circulação. São os mesmos que não asseguram os seus meios de transporte. Estão com problemas financeiros sérios. Quando alguém está com problema de dar dízimo e oferta, ele está com problemas financeiros sérios. Por isso que a mordomia tem um departamento, tem uma área que nós chamamos de educação financeira pessoal, das finanças pessoais. A gestão financeira pessoal. Então, tem gente que precisa ainda aprender a gestão das suas finanças. Ele não consegue, está a lutar.
Por isso, não coloque o irmão como, assim, de forma a lhe escandalizar. Esse irmão não dá dízimo. Não. Vamos orar com este irmão. Vamos trabalhar com ele para que ele entre no caminho do céu, obedecendo os trâmites de Deus. Quando nós oramos, Deus vai agir. Esse coração pode mudar. Depois de um ano, vamos ver que o irmão está a doar. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Eu vou pedir novamente ao pastor de maneira a estreitar um pouquinho mais as respostas. Ok. Tá bem, são muitas. Tá bom. Obrigado. A próxima questão, pastor, é do Alcides. Ele gostaria de saber o porquê que a missão manda fechar as igrejas que não fazem chegar os valores ao mesmo, não é? Aquelas igrejas que não fazem chegar os valores que tinham que alocar na missão e são fechadas, não é? Então, esta é a questão. Ok. Por que a missão manda fechar uma igreja que não fez chegar as remessas à missão? Portanto, é simples. Este não reconhece a autoridade da igreja. Ele está numa igreja, é líder, sabe que está conectado com a missão. A igreja é da missão. O que ele está recebendo na bandeja, ele sabe que 50% de oferta fica na igreja, 50% vai com os dízimos, e ele não envia. A única forma é fechar essa igreja, porque essa igreja está desconectada, não conhece a sua liderança. É como uma AGT, vamos dar uma agência da AGT, por exemplo, numa província, que não encaminha os impostos. O que é que se faz? Então, deve-se fechar uma igreja desse gênero, porque está desconectada, não está nos princípios, é harmonia com os princípios denominacionais. O mais saudável é o líder da igreja precisa aprender os princípios de hierarquia. Membro, igreja, missão, união, divisão e conferência geral. Isso, a união também, quando recebe os 5% para mandar para a divisão e 20% para a conferência geral, tem que passar. E a missão também, ao receber da igreja, tem que passar. O membro da igreja, o oficial da igreja, o tesoureiro, o ancião coordenador, quando recebe do membro, o membro, sabe, algumas, agora não sei se ainda acontece, mas no passado, algumas mamãs idosas oravam assim, pega na bandeja assim, ô Senhor, que essas ofertas vão lá, onde nós chegamos com os nossos pés. Já ouviu uma oração desse gênero? Que a oração vá lá, fazer o trabalho lá onde nós não podemos chegar. E você pega nas ofertas, compra bloco, ali onde ele está. Já é maldição. Porque aquela oferta foi entregue para o cumprimento da missão mundial. Tira 50%. Resolve os seus problemas. Com a oração, Deus vai abençoar. Manda o resto para cumprir com a missão mundial. Muito obrigado. É simples assim. Muito obrigado. Assim está melhor, pastor. Tá. Vamos me dar tempo para mais questões. O Fernando Lutique, ele faz a seguinte questão. Considerando que pastores são remunerados por seu trabalho ministerial como parte integrante da missão da igreja, se uma congregação decidir contratar um profissional de segurança para atuar em suas dependências, quem deveria arcar com o custo desse serviço? Bom, ele já está a dizer, se uma congregação decidir, você para decidir tem que ver se tem capacidade. Os seus custos tem que ver se o teu orçamento dos 50% da oferta que fica na igreja cobre. Porque você não vai contratar para o outro assumir as despesas. Portanto, quem faz o contrato, os contratos devem ser cumpridos. Há um princípio aqui, isso até não quero ir no campo jurídico, mas quando você contrata alguém, você tem que ter capacidade de poder corresponder da sua prestação pecuniária. Então, se uma igreja contratar uma equipe de segurança para proteger o seu templo, tem que certificar que tem capacidade para remunerar esse irmão. Portanto, isso não é despesa que deve ser imputado à missão, nem a união, nem a divisão, nem a conferência geral. Porque a união também contrata o seu segurança, a missão contrata o seu segurança, a divisão contrata o seu, dentro dos 5% que ele recebe, ou a igreja fica com 50%, vai contratar o seu segurança, a conferência geral com seus 50%, com 20% que recebe, vai contratar o seu segurança. Ninguém deve transferir os seus encargos para o outro. Portanto, são instituições. A igreja é uma instituição da missão, a missão é uma instituição da união, mas nesses níveis cada um deve operar dentro dos seus orçamentos. Não deve haver litígios. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Pastor, antes, porém, de avançarmos, a você que ainda não colocou a sua questão ali na caixa de mensagem e tem uma questão, vamos aproveitar o tempo, deixas ali a tua questão. Pastor, eu estou aqui com a página da Divisão Sul Americana. Exato. A Divisão Sul
Sul-Americana, ela faz a distribuição dos dízimos da seguinte maneira. Para a associação ou missão, ela manda os seus dízimos, e dízimos 77,1%. Ok. Isto para a associação ou missão. Para a União vão 9%. Para a divisão sul-americana, nesse caso, vão 9%. Já para a associação geral, os dízimos vão 2%. E outros 2,9% vai para a TV Novo Tempo. Já em relação à distribuição das ofertas, para a associação missão, vão 70%. Ok. Já para a União, vão 18%. Para a divisão sul-americana, vão 12%. A questão que eu gostaria que o pastor pudesse ajudar-nos a compreender é: a distribuição dos dízimos e ofertas é com base a cada divisão ou é um padrão? Porque vemos que a divisão sul-americana tem uma distribuição diferente da divisão, por exemplo, a distribuição. Ok. Exato. Então, a questão é: o padrão que temos para a distribuição é local, ou de acordo com cada união, divisão, ou ao nível da conferência geral? Bom, sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja muito organizada. E quando você vê naquele compromisso batismal, diz que crê que a Igreja Adventista é uma igreja multicultural, está lá, onde todas as nações, tribos e línguas são convidados a fazer parte nela. Portanto, essa igreja é multicultural. Portanto, existem contextos que realmente, como o nosso contexto, é muito diferente. A divisão sul-americana é uma divisão muito avançada, em termos de estruturas, em termos de negócios, sabem que eles mesmo sem dízimos, eles conseguem sobreviver. Então, quando eles mandam 70% para 70% fica na missão, nós aqui é o inverso, 57% que fica na missão. Veja, para a União só se manda 7%, mas lá, para a União manda quanto? Para nós aqui é 7% para a União. Sim, sim. Tá? Exato. E para oferta só dízimo, pastor? Dízimo, 57% fica na missão, tá? A missão fica com 57%. 100%, se chegar na missão, a missão vai reter 57%. 7% vai para a União, 7% vai para a divisão, 10% para a Conferência Geral, 14% para o Fundo de Reforma, Plano de Reforma, e 5% para o SPAB, a nossa universidade. E aí você não tem mais nada. Veja que o membro coloca 1.000 kwanza na bandeja. Esse 1.000 kwanza, ele já vai ter já 570, vai na missão. 700 kwanza, vai para a missão, para a União. 700 vai para a divisão. 100 vai para a Conferência Geral. 140 vai para o Fundo de Reforma. E 50 kwanza vai para o SPAP. Veja, o dízimo que você coloca na bandeja vai fazer essa cobertura. Imagina se uma igreja pega nos 100 mil do dízimo, vai gastar na igreja. Não acha que é maldição isso? Não foi para o SPAB, não foi para o Fundo de Reforma, não foi para a Conferência Geral, não foi para a divisão, não foi para a União, não foi para a missão, quando o doador disse, vá, para que a obra avance. A nossa distribuição é esta, meu filho. A missão vai reter 57%, e 43% é distribuído dessa maneira. 7% para a União. Como você vê ali 7% para a União, pois pensa que na União tem muito dinheiro. Vai 7%. Está vendo? Na divisão vai 7%. Na igreja, na missão fica 57%. O 14% é para o Fundo de Reforma, Fundo de Aposentadoria, e 5% para o nosso SPA. Aí está a distribuição. Diferente do sistema do Brasil. O Brasil, você vê, uma missão, tem muitas escolas a cuspir dinheiro, hospitais, enfim, e nós ainda continuamos nesse grande desafio de que Deus está a manter a obra através dos seus filhos fiéis. Aqueles que Deus abençoa durante o dia, durante a semana, e ele no final da semana coloca no envelope fielmente e reconhece a liderança de Deus, isto que tenho aqui, recebi de Deus, e vai doar na bandeja. E quando ele doa na bandeja, é distribuído o evangelho, serve para todo mundo. E quando o Senhor voltar, dirá, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, agora vou te colocar nas grandes coisas. Portanto, só serão aqueles que hoje são fiéis em partilhar o seu dízimo e oferta,
poderão receber essa declaração do Senhor. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A minha oração é que os nossos irmãos angolanos, membros e não só, um dia possam receber essas palavras, essa declaração dos lábios do Mestre. Servo bom e fiel. Não seja tentado a tocar a mão naquilo que não lhe pertence, porque o dízimo é mesmo sagrado. Por isso, essa é a nossa distribuição. 57 apenas que fica na missão. As pessoas pensam que 100% está na missão. Fica 57. Agora você começa a pensar nos 57 em termos dos valores que são ali alocados. Começa a ver a distribuição, rendas de casas, enfim, dos pastores, enfim. Aqui você vê que é preciso a mão de Deus abençoar. Por isso sejamos fiéis, para que a obra de Deus corra bem. Essa é a distribuição nossa. Não tem um padrão assim acentuado. Por exemplo, se nós tivermos capacidades, vamos também começar a reajustar. Ali onde devia 5, ali vai 4. Onde devia ter 10, pode vir 5, porque já tem um bocado lá. Onde devia 57, vai 40. O outro também vai alocar por ali. Assim, a obra do Senhor não sofre. Muito obrigado. Mas para um reajuste, pastor, quais seriam os passos a se tomar? Por onde começaríamos? E quem traria essa sugestão? Os membros para as igrejas para a União? E quais seriam os passos? De onde partiria a sugestão? E quais seriam os passos a se tomar? Talvez para que houvesse um reajuste nesta distribuição de ofertas, para que tivéssemos uma distribuição com base ao nosso contexto. Muito obrigado, muito obrigado. Meu querido, é simples. A igreja adventista é representativa. O poder está comigo. Na igreja adventista, o poder está comigo. Portanto, eu estou aqui no escritório como diretor de mordomia, até então, como diretor de mordomia, porque a igreja me colocou aqui. E esse mandato termina, a igreja vai reunir em assembleia, os membros virão reunir, aqueles delegados enviados pelas igrejas para reunirem aqui na União, vão reunir aqueles delegados, vão dizer assim, chega, o pastor não que chega, agora vamos meter também este fulano de tal. O poder está comendo. E isso vai, na União temos membros, na divisão temos membros, na conferência geral, o membro da conferência geral é o presidente da União. A seguir, é um membro leigo, que representa todos os membros ao nível da União. Então, esse membro é que tem o poder. O que vai acontecer? Esses assuntos aqui, onde deve começar? Começam primeiro com o nosso crescimento. Estes assuntos que estamos aqui a tratar, dízimos, oferta, por quê? Se nós pegarmos a ideia, compreendermos bem a igreja, perceber o verdadeiro sentido de dízimo e como deve ser doado, e como deve ser devolvido, e como se deve doar a oferta, os fundos vão subir. Vou dar um exemplo, União Sudoeste. Até então, a percentagem para a reforma era de 17%, até o ano passado. Percentagem por reforma. Fundo de reforma, 17%. E a missão ficava apenas com 54%. Mas já este ano, no último comitê, viu que não, as missões estão sufocadas. Então, da percentagem da contribuição de reforma baixa para 14%, os 3% voltam para a missão. E a missão agora tem 57%. Se este crescimento incidir todo ano, os membros, todos nós, participarmos de acordo a bênção que recebemos. Atenção, não é o coração. Esse coração tem que ser o coração que vai doar de acordo à proporcionalidade da bênção que recebe. Se todos devolvêssemos o dízimo, doássemos oferta de acordo à bênção recebida, teríamos esse reajuste que acontece no comitê da missão. No comitê da missão, tem lá membros leigos, onde que discutem, aqueles que nós mandamos como membros, mandamos esse irmão para nos representar, estão lá nos comitês, e temos outros na União, temos outros na divisão, é automático. Havendo fundos, o reajuste dessa distribuição é automático. Não há outro segredo. Esse é o exemplo prático. De 17 para 14 e de 54 para 57%. Glória a Deus. Foi um passo bem dado. Muito obrigado. O Andrei Arteta faz a seguinte questão. Boa noite. Espero que estejam todos bem e na graça do nosso Senhor. Se todas as ofertas, ou melhor, se todas as ofertas são sujeitas de gratidão ao nosso Deus,
e 50% vai para a missão, por que ainda existem ofertas de gratidão no caso do último sábado do trimestre e ano? Por que existe isto, pastor? Ok, eu já disse a princípio que o padrão, o amigo que faz a pergunta tem toda a razão. Nós estamos a trabalhar no princípio de oferta combinada. Eu já te disse, nem 20% chega dos que aderiram a este processo. Portanto, nem 20% de membros na igreja chega, porque se tivéssemos uma percentagem normal de membros a doar de forma sistemática, mesmo assim ainda, a minha gratidão a Deus, sabe, quando eu recebo um bebê, eu não vou esperar que não, como já dei oferta sistemática, agora não, mesmo eu pego numa oferta e digo, Senhor, muito obrigado. Passo num acidente e aí, de repente, eu vou para o hospital, o médico me diz, meu querido, você está bom, vou para casa, eu digo, não, gratidão a Deus. Então, isso não retira a possibilidade de o membro, tirar o direito do membro, manifestar a intenção de que, para além da oferta sistemática que eu estou dando, vou manifestar uma gratidão a Deus no dia do... Nós não demos oferta no dia do batismo, não demos oferta não sei o quê, não demos oferta... Mas são princípios voluntários. Não é pecado, não é obrigatório que o irmão diga assim, não, eu já dou a minha oferta sistemática, já estou a dar oferta igual, isso é o dízimo, ainda estão a me obrigar a agradecer a Deus. Não, a gratidão a Deus não se obriga. É um espírito de generosidade, é automático, flui. Sabe, mano, se eu for o seu funcionário, você me paga salário regularmente, e de repente queres me recompensar, não vou dizer que não, já lhe pago, vou dizer, ei, pá, vem ainda aqui, ó, pastor Enoque, meu amigo, ainda, para além do salário que eu lhe dou, estou feliz por ter feito isto, aconteceu isto. Essa aqui é uma oferta de gratidão. É uma oferta de gratidão. Essa oferta de gratidão brota do coração. Portanto, se o irmão tem dado uma oferta que tem sido obrigatória, eu quero pedir-lhe sincera desculpa, um perdão de que você não pode agradecer a Deus, você não pode ser obrigado. Mas você tem que saber que terminou o ano, muitas vicissitudes, você internou, não morreu, os outros foram para o hospital, não voltaram. Sabe, eu sempre dou o exemplo de que alguém vai para o hospital, leva a família e espera regressar para casa com a família e depois recebe outro. E quando você termina o ano, diz assim, Deus esteve comigo. Há uma oferta de ações de graça. Ali é um sábado de ação de graça. Bom, eu vou agradecer a Deus. E sabe, talvez aquele leva 5 anos, 1000 anos, ele diz, não, me obrigado, então vou ter 500 anos. Não, eu estou a dizer aos irmãos de que esse princípio é saudável. Quando você vai agradecer a Deus, todo o tempo, sempre que tiver alguma bênção, agradeça a Deus. Independentemente da oferta que você dá, a sua oferta regular, mas a gratidão a Deus não tem limite. Vamos agradecer até entrar no céu. Não é problema. Estamos nos últimos 10 minutos da nossa live. Ok. Vamos dar continuidade com a questão do irmão Celestino Cafuinda. Se o ISPAB, para muitos que estão nos assistindo, é o Instituto Superior Politécnico Adventista do Bongo, já tem orçamento, por que motivo no passado tivemos que contribuir mais para a construção das novas instalações, sendo que já têm o seu fundo? Obrigado. Agora a minha questão é, quanto é 5%? Aí onde está a questão? Um irmão que já está a discutir agora que a minha oferta no processo superior, eu disse, você dá 500. E o que é 5% de 500 kwanzas? Bom, aí onde está o desafio. Se todos nós nos uníssemos e tivéssemos o espírito generoso, o nosso espaço estaria muito longe. Mas, infelizmente, Mordomia está a trabalhar para que possamos todos compreender esse sentido de que a oferta deve ser proporcional à bênção que recebemos. As bênçãos estão sendo retidas. Deus abençoa alguém com 1 milhão e está a levar 50 kwanza como oferta. E esse 50 vai ser 5% para o SPA. O que é 5% para uma instituição daquela? Portanto, esse é um grande desafio. A minha pergunta também. Afinal, por que mais estamos a contribuir? Porque não estamos a dar de acordo com o padrão, de acordo com a bênção. Se tivéssemos dado de acordo com a bênção que Deus nos dá, não haveria contribuição. Nem na igreja, ninguém deveria mais contribuir.
Eu te garanto que nem na igreja alguém devia mais se levantar e dizer, vamos contribuir. Porque Deus tem abençoado a sua igreja de que maneira? Oh, meu querido pastor, imagina durante a semana quantos dinheiros Deus dá ao seu povo. E se esses todos 10%, de acordo com a bênção, levassem para o templo do Senhor, haveria mantimento. Teríamos estruturas. Não, a vida seria diferente. Mas Satanás investe no egoísmo. Satanás trabalha no coração de cada um. Quem recebe 100 mil, está a levar 5 kwanza, está a levar 500 kwanza para a igreja. Esse é o que agrada ao meu coração. Esse coração não está no Senhor. Vamos orar para que os corações todos estejam nas mãos do Senhor. Por isso, meu irmão tem razão, não devia haver mais contribuição se todos nós estivéssemos no sistema da oferta combinada. Por causa disso, vamos continuar a contribuir, porque os 500 não chegam, tirando 5%. Obrigado. Muito obrigado. Vamos para a próxima questão, pastor. É do irmão Gilson Manuel GM. Diz ele, o pastor disse, e bem, que a divisão sul-americana tem muitas infraestruturas que dão rendimentos e nós ainda continuamos a viver das doações dos membros. Quais são os planos que a União tem para começar a inverter este quadro e começar a construir patrimônios e outros investimentos que no futuro poderiam ser de sustentabilidade à igreja em Angola? Muito obrigado. Os planos são esses de mordomia. Vamos ser fiéis. Entremos, vamos aderir a esse pacote, este princípio de oferta sistemática. Quando nós, como igreja, aderirmos ao processo de oferta combinada, haverá dinheiro para começarmos a pensar em estruturas, infraestrutura como os outros. Haverá dinheiro para fazer o que se pode fazer. Para lhe dizer que, por exemplo, eu vou lhe dar o exemplo que até agora, ao nível da União, a nossa percentagem de fidelidade é de 29%. Significa que 29% de membros é que é fiel na devolução de dízimos e oferta. Imagina se fosse 50%. Estaríamos longe. Então o problema está na infidelidade. O problema não está na falta de visão, a falta de projetos. Os projetos existem, mas o que financia esses projetos? Deus diz que para que haja mantimento na minha casa. Então, se dos 100%, 29% é que é fiel. Meu irmão, nessa fidelidade, que onde ainda existem dizimistas irregulares e faltosos. Há irmãos que até hoje continuam a ter dificuldades em como dizimar. E há irmãos que estão com dificuldade de oferta, já não se fala. Então, nós, se aderirmos a esse projeto que é divino, doarmos em função da bênção que recebemos de Deus, as nossas instituições serão como as da divisão sul-americana. Será uma grande bênção. Porque sabe que você chega no Brasil e fica admirado que alguém está a entregar um dízimo que você vê que é um dízimo que consegue até construir uma escola de repente. Uma oferta, uma doação. Alguém faz uma doação tremenda. Mas nós estamos com essa dificuldade. Agradecemos porque temos irmãos, esses 29% são os poucos fiéis que estão aguentando a obra. E nós temos que orar muito para que Deus continue a manter esses irmãos que são fiéis. Agora, os outros, a pergunta aqui foi bem colocada. O que fazer? Continuamos a apelar como mordomia que, irmãos, vamos ser fiéis na devolução de dízimos e oferta. Dízimos é devolver e a oferta é quê? A oferta é demonstrar amor, gratidão e compromisso com a obra. É isso aí. Muito obrigado. Estamos mesmo no culminar da nossa live. Então vamos para a pergunta do irmão Jorge Misha. Os membros estão dando os dízimos e as ofertas. O problema está na gerência. Pois conhecemos pastores que não trabalham mesmo nada, pastor. Não estão a produzir no campo. Essa é a ideia. Agora, como é que as missões, a União, está a lidar com tais situações? O pastor está lá no campo para visitar, para levar os membros à fidelidade aos dízimos e oferta, promover o desenvolvimento espiritual dos membros e muitas outras funções que o pastor tem ou lhe é comissionado. Agora, quando não está a cumprir com as suas funções, o que a igreja faz? De forma especial, a missão ou as missões, assim quanto a união?
Muito obrigado. Eu posso, sabe, este é o foro teológico, mas eu quero dizer assim, esta pode ser uma denúncia, não é? Pode ser uma denúncia pública e que precisa ser trabalhado. Portanto, existir pastores que não ficam no local de trabalho. Portanto, isto já é isso é um grande erro, porque o trabalho do pastor é ficar ali, 100%, manter a assistência pastoral, visitar, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Mas havendo situações desse gênero, é só participar da missão. Portanto, é participar da missão, de que há aqui um pastor que não está no terreno, precisa ser ajudado. A missão tem um secretário ministerial que vai chamar o pastor e vai trabalhar com ele. Pode ter algumas situações que precisam ser acauteladas, mas esse é o trabalho. É assim que a igreja trabalha. Quando acontece, nós chamamos. É por isso que eu disse, se for uma denúncia, essa é uma denúncia que nós vamos agora trabalhar, para podermos localizar, identificar. E se for uma, como diria, também é mesmo uma denúncia pública. Muito obrigado por esta ajuda, porque vamos fazer, precisamos agora, é se aproximar junto da administração desta missão e dizer que o pastor A ou B não está no local de trabalho. Se ele não está no local de trabalho, ele está a criar danos para a obra. Vai criar danos para a obra. E Deus diz que, olha, maldito é aquele que faz a obra negligentemente. E eu espero que os nossos pastores são pastores idôneos. E pronto, essa é uma verdade. O irmão constatou, uma constatação que o irmão teve. Mas eu só quero dizer ao irmão, garantir que ele faça participar dessa questão da administração da missão. Tem posições que a missão toma para que se garanta a permanência do pastor no local de trabalho. Muito obrigado. Pastor, ao culminarmos, gostaria de deixar uma questão. Nós temos muitos membros, até nem uma questão, eu gostava que o pastor deixasse uma palavrinha. Temos muitos membros, a maior parte da nossa audiência hoje são jovens. Estávamos a rondar entre 100 a 130 pessoas que estão nos assistindo. E muitos desses nossos membros, jovens, adultos, têm boas sugestões para a nossa administração. Como eles poderiam fazer chegar as suas sugestões? As pessoas, talvez, para vários assuntos que aqui abordamos, eles compreenderam e têm os seus contributos a darem para o crescimento da igreja. Ou talvez também suas questões não compreendem um ou outro assunto, por que estamos a trabalhar assim e não desta maneira. Como eles poderiam chegar até a administração, ou que passos poderiam ter que marcar para dar as suas contribuições em prol do crescimento da igreja? A igreja está aberta, a igreja está, aliás, como disse, o poder está comendo. Portanto, membros com essas ideias positivas são bem-vindos. Portanto, é só saber como e onde. Portanto, nós temos escalões ao nível da missão, ao nível da união, ao nível da divisão, ao nível da conferência. Mas tudo começa na igreja local. Portanto, sabem, existem alguns problemas que são de foro local. Os problemas de uma igreja, por exemplo, no âmbito, podem ser diferentes dos problemas de uma igreja que está, por exemplo, na Willa. Então, se eu quero dar um contributo no nível da igreja local, eu já sei quem é o líder da igreja, o pastor, o ancião, com um espírito de oração, humildade, sinceridade. Me aproximo da pessoa de direito e vou partilhar os meus projetos. Eu que te falo, já recebi muitos membros, mesmo aqui no meu gabinete de mordomia, não sendo administrador, mas já tem gente que procuraram para mim, pastor, nós estamos a pensar sobre mordomia, que tal, que é termos de educação financeira, é termos de empreendedorismo, nós esperamos que haja uma abertura e os irmãos sintam-se bem, no espírito não crítico, sabe? O problema é que às vezes atiramos fagulhas até nas redes sociais, manchamos a nossa própria igreja. Não, assim não. Não é nas redes sociais onde se deve recorrer. Se alguma coisa não corre bem, procurem, é com a juventude, se quem é o diretor da juventude. Mas isso é o nível da missão, da união. Se é na missão, procura o diretor da juventude da missão. Se é na questão de tesouraria, procura o tesoureiro da missão. Se é questão de mordomia, procure o pastor Enoque lá no seu gabinete. Os escritores aqui estão abertos, nós estamos sentados aqui, é para também fazer receber informações.
Às vezes têm boas ideias, ficam lá fechados, porque não, ali, não, vão dizer que foi falar, não. Venha, bata a porta do presidente, do secretário, do tesoureiro, com espírito de oração, até porque, sabe, o membro da igreja pode também vir orar para o presidente da União ou da missão. Pastor, eu vim orar no Brasil. Passei-me aqui para tirar um minuto e orar com o pastor. Portanto, não é um segredo, isso não é um mito. Portanto, devem os membros sentir-se à vontade. A forma correta de apresentar as preocupações é dirigir-se à pessoa em causa, o titular naquela área que você quer sugerir, vai para lá, se explica, se apresenta no espírito, num tom bom e saudável, espiritual, para que haja harmonia. É o que Paulo diz, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam a harmonia. Tanto nós e vós somos um único povo. Tanto pastores, membros, anciãos, administradores, somos o único povo que se prepara para o reencontro com o Senhor. A minha recomendação é, vamos reconstruir os nossos relacionamentos. Porque se os nossos relacionamentos estiverem quebrados, vão criar barreira para a comunicação. Então temos que reconstruir, vamos ainda primeiro construir esse relacionamento, tem que ser saudáveis. Membros, pastores, anciãos, administradores, departamentais, nos sentirmos como um único povo. Um filho de um só pai e uma só mãe. E aí nós vamos trabalhar em conjunto e vamos sentir a presença do Espírito Santo. Por isso eu disse que e recebereis o poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. E aí vencereis testemunhas. Tanto, bem-vindos todos aqueles que têm ideias boas para serem partilhados com a administração, ou com os departamentos, ou com pastores, ou com as direções de igrejas locais. Ideias boas, construtivas, fazem parte desta obra, do avanço do ministério e do cumprimento da missão. Muito obrigado. Pastor, eu já queria mesmo fechar com esse espaço. Sim. Para dar um terminado, mas há uma questão muito crucial que nos chegou fora de hora. Ok. Essa questão é posta pelo irmão Daniel Bartolomeu Macho. E ele diz, se o meu dinheiro conseguir na casa de apostas, posso dar dízimos, posso dar como dízimos, ou mesmo para uma prostituta, ou alguém que conseguiu um dinheiro ilícito, pastor. Pode dar o seu dízimo e oferta? Ok. Vamos definir, vamos formatar assim. Primeiro, meu irmão, te aconselho, não vá às apostas, não bata ficha. Esse é o termo. O cristão não pode participar nesses jogos de azar. Porque a Bíblia é clara, do suor do seu rosto comerás o teu. E nós encorajamos, por isso que a igreja está cheia de irmãos com muitas frustrações. De repente o irmão que era bom, espiritual, fica frustrado, porque, sabe, isso de apostas não é a forma mais correta. Portanto, mais do que responder se você pode dar o dízimo que vem deste ou não, a minha questão é, não enverede por este caminho de bater ficha, jogo de azar. O cristão tem que fazer um negócio lícito. Um negócio lindo. Você ganha o seu... Deus vai lhe abençoar. Agora, se você vai trazer esse dízimo à igreja ou não, sabe? A coisa boa que a igreja tem é que o nosso diácono não pergunta. Que esse teu dízimo ganhaste aonde? Isso é o tema contigo. O nível espiritual, a sua maturidade espiritual deve te encaminhar a fazer negócios certos e ter lucros verdadeiramente também certos. Agora, o que vais fazer com esse dinheiro, eu deixo a seu critério. É que o irmão seja sincero. O seu é real. Brevemente estaremos subindo. E então, para o seu, aqueles que estão ligados, estão se encaminhando no caminho para a salvação, precisam fazer as coisas certas. Não da prostituição, nem aonde, não. Não. Ganhe o dinheiro justo. Agora, se você já está nesse caminho, vamos orar para que o Senhor lhe ajude a encontrar outros caminhos, outros negócios, para que ganhe o seu pão justo. Agora, se você decide ganhar o seu dinheiro dessas formas, desses negócios escuros, e o que devo fazer, eu deixo a seu critério, que o Espírito Santo lhe ilumine, para que Deus também lhe assegure, porque o que está aqui é a obediência a Deus. Deus abençoa, e da bênção que recebemos, da mesma proporção, nós
devolvemos a Deus os dízimos e a nossa oferta. Obrigado. Muito obrigado, pastor. Antes de fecharmos, gostávamos que o pastor deixasse algumas palavras em volta daquilo que é o tema que estudamos hoje, de lembrar sobre o papel dos dízimos e das ofertas. Então, pastor, de forma conclusiva, as palavras finais para os amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, meu querido. É um prazer estarmos juntos aqui e eu quero lhe parabenizar. Que o Senhor lhe abençoe. Continue nessa senda. E para os nossos ouvintes, a missão só será cumprida se nós também cumprirmos com os pressupostos que a própria Bíblia estabelece, que nós precisamos transmitir o Evangelho. A missão, o Evangelho. Cristo voltará em breve, porque esse Evangelho do reino será pregado de todo mundo, testemunho de toda a gente, e depois virá o fim. Agora, como vamos pregar o Evangelho sem dinheiro, sem recursos? Os recursos estão disponíveis. Deus tem abençoado a sua família, Deus tem lhe abençoado lá no seu trabalho, na sua lavra, no seu negócio, no seu táxi, para que os 10% dos seus rendimentos contribuam para o desenvolvimento e o avanço da obra. Eu quero dizer, não é questão de dinheiro, não é falta de fundos para Deus, não é porque Deus que eu sou o Criador, se me faltasse ouro, eu não pediria a você. Mas é uma questão de que nós demonstramos o nosso reconhecimento que Deus é o nosso Criador e mantenedor. Sejamos fiéis. E disse Deus, seja fiel, ser fiel até a morte e dá-te a coroa da vida. Se nós reconhecermos este princípio de devolver o dízimo e depois também de doar a nossa oferta, é por porção da bênção que recebemos de Deus para demonstrar amor, gratidão e compromisso com a missão do Senhor, esta obra conhecerá esta missão, brevemente o Senhor voltará, de acordo com o nosso lema de que estamos fundamentados na Bíblia e focados na missão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, dos centavos que ganhares, saiba fazer as contas, calcule, saiba quanto é os 10% para Deus. E o quanto mais devo dar a Deus. Não segundo o que o meu coração me agrada, mas segundo a bênção, a proporção da bênção que recebi do Senhor. E obrigado porque aqueles que estiveram conosco nesta live, o Senhor está abençoando vocês, eu estarei orando por si e para a sua família. Experimente, disse Malaquias, senão vos abrirei as janelas do céu e que você receberá uma bênção tal, sem medida. Por isso, experimente fidelidade. Experimente ainda um pouquinho. 10% de dízimo, não importa se é fuga, se é ovo, se é feijão, se é quê, de tudo que for a sua renda. 10% para Deus e dos 10% comece para doar a sua oferta. Obrigado e obrigado por esta plataforma. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos dê a paz. Obrigado. Então, vamos orar. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer porque o Senhor está conosco. O Senhor nos tem abençoado e por isso não tem nos faltado o pão de cada dia. Ó Senhor, nos dê ao coração de generosidade. Que sejamos homens e mulheres preparados para doar a Ti de acordo com a proporção da bênção que temos recebido. Abençoe a sua igreja e todo mundo, em particular em Angola, para que tenhamos o coração aberto, que haja um bom relacionamento contigo, um bom relacionamento entre nós, um relacionamento com as nossas famílias, e que o Senhor, ao nos dar o pão, sejamos um instrumento nas tuas mãos para a doação. Abençoe esta plataforma e abençoe todos que estão por detrás desta programação. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Pastor, muito obrigado. Obrigado, meu filho. E obrigado, foi muito gostoso e muitas questões também foram respondidas. Muito obrigado. Obrigado. Deus nós, para a família, queremos também agradecer a todos os internautas que puderam nos acompanhar. Voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira e que Deus continue a abençoar a todos. Um forte abraço. Você conhece um amigo que precisa ouvir do que se tratou aqui, marca ele nos comentários também para que não possa perder nada de vista. Então, tudo de bom e que o Senhor continue nos abençoando. Desejamos uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.